ser rodeado de lo que nunca esperé, estar en la neblina de un gran dolor y pensar que no hay salida para mí. Pero hay una verdad que nunca me dejará desfallecer, y aunque yo no la deba merecer, me sostiene. Dios ha sido fiel, su fidelidad nunca acabará, permanecerá, siempre crecerá. Él ha sido fiel y por siempre lo será. Por siempre lo será. Aunque en mi vida haya duda, en plena noche oscura, Él extiende sus brazos de amor. Y estando en la tormenta, su mirada otra vez me deja ver que ha sido fiel, ha sido fiel. Dios ha sido fiel, Dios ha sido fiel, su fidelidad nunca acabará. Por siempre lo será. Él ha sido fiel, Él ha sido fiel, Él ha sido fiel y por siempre lo será. Y por siempre lo será. Sejam bem-vindos à transmissão online do culto da Igreja Batista Brasileira em Washington, D.C. É uma alegria enorme para nós estarmos com vocês neste dia de domingo. Nós estamos anunciando desde já o reinício das nossas atividades presenciais a partir do dia 4 de outubro, o primeiro domingo de outubro. Nós vamos celebrar a ceia
com as igrejas hispana e americana, que ocupam o mesmo prédio onde nós nos reunimos, e nós iremos realizar a celebração da ceia às 10h30 da manhã. Anote então na sua agenda. Quero convidar todos vocês, os membros da família IBBWDC, e aqueles que não são membros ainda são todos convidados. Próximo dia 4, 10h30 da manhã, com todos os cuidados, com todas as restrições, porque ainda estamos na pandemia, estamos na fase 3 de reabertura, mas ainda estamos tomando todos os cuidados, e eu vou mandar mais informações nos próximos dias. Deus te abençoe, sejam todos muito bem-vindos. Vamos louvar ao Senhor com a próxima canção. Agradeço a todos vocês que têm contribuído, que têm sido fiéis com suas ofertas, os seus dízimos, com a manutenção do trabalho missionário que nós realizamos. Nós temos apoiado alguns projetos e temos ajudado diretamente alguns missionários. Já há muitos anos nós fazemos isso, de tempo em tempo nós concluímos ou renovamos nossas parcerias. Hoje eu gostaria de apresentar para vocês um outro missionário. Semana passada eu apresentei o Paulo Capelletti e hoje eu quero apresentar para vocês o Homero Aziz. Ele trabalha no Oriente Médio, na Jordânia, Iraque, e ele deu uma reportagem ao Jornal da Record recentemente. Eu gostaria de apresentá-lo através dessa reportagem. Em seguida eu quero convidar você a fazer a sua dedicação da sua oferta. Se você está participando da campanha de cestas básicas no Brasil, também você pode fazer isto durante a canção que teremos, ou então durante a semana ou no horário que lhe convier, através do seu computador ou através
do correio convencional. Deus te abençoe, então. Na Jordânia, no Oriente Médio, um brasileiro se tornou referência na ajuda a refugiados. São famílias que foram obrigadas a deixar seus países por causa de perseguição, da guerra e da fome. O sorriso de Homero contrasta com os cenários de guerra que ele percorre. O brasileiro mora com a família na Jordânia e ajuda refugiados no Oriente Médio. Eu diria que é a única forma da gente sobreviver num contexto como esse, para desenvolver o tipo de atividade que a gente faz, mas principalmente a gente lidar com o sofrimento do outro. O refugiado Razan foi perseguido pelo Estado Islâmico e teve que deixar o Iraque. Hoje faz pequenos serviços para sobreviver. Na hora da entrevista, exibiu com orgulho tudo o que já aprendeu de português. Tudo bem. Beleza. Os refugiados iraquianos, os refugiados sírios, a comunidade jordaniana, eles aprenderam a amar as coisas do Brasil, a até cantar, às vezes, algumas canções do Brasil. Neste hostel, Homero empregou a Maria, uma iraquiana que também foi perseguida pelo Estado Islâmico. Eu temia pela minha vida e especialmente pela da minha filha, que tem 13 anos. Eles esperam a pandemia passar para melhorar de vida. O sonho da iraquiana Nagan é ir para a Austrália com os 2 filhos. O meu sonho é viver num país estável, onde meus filhos possam crescer e se sentirem livres. Com a suspensão de voos e fechamentos de fronteiras, o deslocamento dos refugiados para qualquer país foi comprometido. Só na Jordânia vivem mais de 700 mil. Eles precisam de ajuda de pessoas como Homero e de agências humanitárias para sobreviver. Apenas em 3 países do Oriente Médio, cerca de 40 milhões de pessoas precisam da ajuda humanitária. Uma lei marcial na Jordânia obrigou a população a não sair de casa. Homero já foi até preso ao desrespeitar a ordem para levar doações para quem precisa. A comunidade o tempo inteiro nos chamava, clamando por ajuda, porque muitos estavam realmente desesperados. Então a gente decidiu ainda assim ir para as ruas. Mesmo com tantos obstáculos, Homero entende que tudo é uma troca e já vê o filho colhendo os frutos na escrita árabe. Se você vê o que tem o Ba e o I... Para fazer a sua doação, basta acessar o nosso site www.ibbwdc.org e logo abaixo clique em Como doar. Você poderá fazer a sua entrega de dízimos e ofertas com cartão de crédito, transferência bancária, mensagem de texto ou também você pode enviar um cheque pelo correio para o nosso endereço que aparece logo abaixo. A qualquer momento durante o culto, você poderá direcionar a câmera do teu celular para o QR Code que aparece aqui na tela e você será direcionado diretamente para a página de como doar em nosso site, pelo navegador de internet do teu celular. Deus te abençoe.
For God loved the world so much that he gave his one and only Son, so that everyone who believes in him will not perish but have eternal life. John 3:16. A palavra delicada acalma a fúria, mas a palavra dura aumenta a raiva. Provérbios 15:1. Que Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho único, para que tudo que nele quer não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai então meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e você encontrará descanso para sua alma. Mateus 11:28. Tchau! He who dwells in the shelter of the Most High shall rest in the shadow of the Almighty. I'll save the Lord. He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. Surely he will save you from the fowler's snare and the deadly pestilence. He will cover you with his feathers, and under his wings you will find refuge. You will not fear the terror of night, nor the arrow that flies by day, or the pestilence that stalks in the darkness, or the plague that destroys at midday. 1,000 may fall at your side, 10,000 at your right hand, but it will not come near you. You only watch and see with your eyes the punishment of the wicked. The Lord listens when I pray to him. Psalm 4:3. Devemos obedecer a Deus. Atos 5:29. Be on your guard, stand firm in the face, be courageous, be strong, do everything in love. 1 Corinthians 16:13-14. É melhor obedecer a Deus. Samuel 15:22. A friend loves at all times. They're there to help when trouble comes. Proverbs 17:17. I look up to the mountains. Does my help come from there? My help comes from the Lord, who made heavens and earth. Psalms 121, 1-2. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Salmo 27, versículo 1. Tchau! 1.000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Salmos 91:7. Tchau! Trust in the Lord with all your heart. Lean not on your own understanding. In all your ways submit to him, and he will make your path straight. Proverbs 3:5-6. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Os filhos são herança do Senhor. Salmo 127, 3. Pray then like this. Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive our debts as we have forgiven our debtors. Lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom, the power, and the glory. Matthew 6:9-11. Nós estamos na terceira mensagem dessa série chamada Não Sofra Só. Nós estamos compartilhando mensagens, levando em consideração que estamos também na campanha Setembro Amarelo, que é a campanha de prevenção do suicídio. Hoje nós iremos compartilhar algo a respeito do cuidado de Deus em relação à vida de cada um de nós. Eu coloquei o tema dessa reflexão de Deus cuida de mim. Todas as vezes que nós observamos sofrimento, todas as vezes que nós observamos tragédias, uma questão nos vem à mente: como é que pode um Deus tão bom e todo-poderoso permitir que algo assim aconteça? Foi o David Hume, um filósofo escocês moderno, que discutiu esse assunto. Ele disse assim: ou Deus é bom ou Deus é todo-poderoso. Se ele é bom,
ele fica triste, ele se aborrece com tudo que está acontecendo. Entretanto, ele não consegue fazer nada porque não é todo-poderoso. Ou então Deus é todo-poderoso. Ele pode fazer alguma coisa, mas não faz porque ele não é bom. Essa foi a discussão do David Hume. Ele coloca em xeque o caráter, a bondade de Deus e também o poder de Deus. E existem outras fontes para o sofrimento. Eu gostaria de pensar com você, de rever com você rapidamente as outras fontes do sofrimento. Se você ler a Bíblia, no capítulo 1 do Gênesis, verso 31, está escrito que viu Deus que tudo era bom. Tudo que Deus criou, Deus viu que era bom. E de fato, tudo era bom. Capítulo 1 e 2 estava tudo em perfeita harmonia, em perfeito estado de equilíbrio. Quando chegamos no capítulo 3, nós vemos o equilíbrio entrar em colapso. Então, as outras fontes de sofrimento, ou algumas fontes de sofrimento, são essas. Primeiro, sistema em desequilíbrio. Nós vivemos em um sistema totalmente desequilibrado. O ecossistema está em desequilíbrio, por isso tem os furacões, tsunamis, terremotos, vulcões entram em erupção. O ecossistema está em desequilíbrio. Existem as violências, tanto no campo como urbana, tanto rural como na cidade. E nós vivemos nesse contexto. Uma segunda causa de sofrimento são as decisões equivocadas. Muitas decisões que nós tomamos acabam acarretando para nós sofrimento. No momento da decisão nós achamos que é bom porque nos dá um certo prazer, só que elas acabam trazendo para nós danos terríveis. A Bíblia fala que há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o fim deles conduz à morte. Exatamente isso, sofremos por causa de caminhos que escolhemos. Terceiro, nós somos muitas vezes acometidos por sofrimento porque nós estamos debaixo de disciplina. A Bíblia, na carta aos Hebreus, capítulo 4, verso 12, está escrito que o pai disciplina o filho que ama. Por causa da disciplina de Deus, muitas vezes nós estamos sofrendo porque Deus quer que nós acertemos a nossa vida diante dele, diante daquilo que nós sabemos que é correto, que é certo. Igual o pai que disciplina um filho ou uma filha que está fazendo algo errado, e isso traz sofrimento, mas a intenção do pai é sempre a melhor possível. E um quarto canal de sofrimento são as ações intimidadoras do diabo, de Satanás, que nos pressiona, nos oprime, muitas vezes, que anda ao nosso derredor, rugindo como se fosse um leão, procurando a quem possa devorar. A intenção do diabo é fazer que nós blasfememos o nome de Deus, que nós voltemos nossas costas para Deus. E nós vimos a história de Jó, nós estamos lendo a história de Jó e o sofrimento na vida de Jó. O livro que mais fala sobre sofrimento na Bíblia é este livro de Jó, que fica mais ou menos no centro da Bíblia. E ali nós vemos quem é Jó. Jó era alguém que temia a Deus e se afastava do mal. Era alguém íntegro e justo. Não obstante essas qualidades, Jó era uma pessoa que foi escolhida para ser oprimida por Satanás, pelo diabo. Ele não sofreu por causa do sistema em desequilíbrio, não sofreu por decisões equivocadas, nem por disciplina de Deus, mas sofreu por causa dessa ação intimidadora do diabo, a fim de que Jó blasfeme contra o nome de Deus. Então, o diabo, Satanás, esteve presente na eternidade, em algum lugar, em algum tempo, e pediu autorização para o Todo-Poderoso para tentar a vida de Jó, a fim de que Jó se afastasse de Deus. Deus permitiu que isso fosse feito. E aconteceu que, em um só momento, Jó perdeu tudo que tinha. Ele era o homem mais rico da sua época, perdeu todos os seus bens, toda a sua propriedade, perdeu quase todos, 99,9% dos seus funcionários, perdeu o seu gado, que era a sua fonte principal, seus animais, que era a fonte principal da sua riqueza, e não bastasse isso, ele perdeu também todos os seus 10 filhos, que eram queridos, amados, as noras, genros, netos, todos foram de uma vez só. E por último, Jó perdeu a sua saúde, ele ficou leproso, ele ficou adoecido, com feridas da planta dos pés até a cabeça. E ele sofria demais com tudo isso. E além disso tudo, o que aconteceu é que ele sofre agora por vozes que vêm para corroer a sua alma. Eu estou falando sobre não sofra só, mas muitas vezes nós
no desejo de compartilhar a nossa dor, acabamos nos envolvendo com sites, com livros, com pessoas que acabam prejudicando o nosso estado. E foi o que aconteceu com Jó. Jó sofre por causa da esposa dele, da mãe dos filhos dele. Era uma mulher que, ao invés de ser uma ajudadora idônea, uma auxiliadora, acabou sendo uma pedra, uma grande pedra no sapato de Jó. E ela disse assim para Jó: olha, Jó, seu Deus te abandonou. Abandona o seu Deus e depois se mata. Foi isso que essa maluca disse para o Jó. Mas tinha também uns amigos que tiraram férias, vieram de diferentes cidades, diferentes locais, tiraram um tempo para estar com Jó. E eles chegaram, ficaram um tempo em silêncio e depois começaram a falar. Todos os amigos dele, todos eles estavam procurando, eram 3 amigos que estavam procurando um motivo, uma razão, uma explicação para o sofrimento de Jó. O que foi que você fez? Onde foi que você pecou? E esse foi o teor da conversa, do diálogo entre os 3 amigos de Jó e o Jó. E hoje então eu quero falar, a partir de agora, sobre a resposta de Deus a Jó. Nós tivemos no livro de Jó 40 capítulos, 40 silenciosos capítulos em que Deus não fala nada. Mas a partir de agora Deus começa a falar. Então hoje nós vamos pensar sobre Deus cuida de mim e a resposta de Deus a Jó. Alguns fatos que eu gostaria de considerar nessa história. O primeiro fato é que os amigos de Jó falavam sobre Deus o tempo todo, mas não com o próprio Deus. E o segundo fato é que Jó foi o único que ousou falar com Deus. Os amigos de Jó então falavam a respeito de Deus. Eles tinham comentários, eles tinham teologia, conhecimento das Escrituras, mas em nenhum momento dobraram os seus joelhos para buscar a presença de Deus. Não vemos isso nos escritos. Eles falam muito a respeito de Deus e conversam sobre Deus, mas eles não têm uma palavra que traga conforto, que traga consolo, que traga alívio ao sofrimento de Jó. Pelo contrário, as palavras deles acabam trazendo mais dor, porque eles não encontravam o que se encontra na presença de Deus, que é sabedoria, discernimento, poder espiritual, para poder abençoar aquela pessoa que está sofrendo. E isso nós não vimos nos amigos de Jó. Mas em Jó nós encontramos, por exemplo, Eliú está falando, Jó para de falar e vai para o quarto, para um aposento, para buscar a face de Deus. Nós vemos Jó, o Bildade, que era um outro amigo, está falando, Jó se afasta e se retira para buscar a presença do seu Deus. Nós vemos Jó falando com Deus durante grande parte da história que se desenvolve, mas os seus amigos não. E no capítulo 30, nós encontramos a última oração de Jó. Essa oração de lamento é uma linda oração onde Jó abre o seu coração. Ela está dividida em algumas partes onde nós podemos ver a experiência de Jó. Nós podemos primeiro ver o silêncio de Jó por causa do silêncio de Deus. Ele começa dizendo assim, capítulo 30, verso 20. Clamo a ti, mas tu não me respondes. Estou em pé, mas para mim não atentas. Ele começa então falando isso, que ele clama, ora, fala, só que o céu de Jó ficou blindado. O que ele escuta é um profundo e gélido som do silêncio. Em seguida, nós vemos aqui os ataques de Jó, porque ele se sente atacado por Deus. Deus se torna agora o seu verdugo, o seu adversário, o seu acusador, o seu promotor. Ele diz assim, verso 21, tornaste cruel contra mim, com a força da tua mão resistes violentamente. Levantas-me sobre o vento e faz-me cavalgar sobre ele e derretes-me o ser. 2 vezes no livro de Jó aparece essa expressão. É como se ele estivesse dizendo assim, que Deus o pega pelo colarinho, sacode, depois joga no meio de uma ventania, de um furacão, e ele fica cavalgando no meio daquela ventania, daquele furacão.
E aí ele fala sobre o propósito de Deus com aquilo tudo que está no verso 23. Ele diz assim: porque eu sei que me levarás à morte e à casa do ajuntamento destinada a todos os viventes. Jó então fala assim que o objetivo seu, Deus, é me matar, é acabar com a minha vida. Eu sei que é isso que você quer me mandar para o lugar de todos aqueles que já viveram, de todos aqueles que já passaram pela existência. Jó então lamenta, e na sua lamentação e grande ênfase também do livro de Jó, ele quer se explicar a sua inocência, ele faz uma declaração de inocência. Veja só o que ele diz. Ele diz assim, capítulo 31, depois da oração, versos 2 até o 6, ele diz: porque qual seria a parte de Deus vinda de cima, ou herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Porventura não é a perdição para o perverso e o desastre para os que praticam a iniquidade? Ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com vaidade e se meu pé se apressou para o engano, pese-me em balanças fiéis e saberá Deus a minha sinceridade, que não tenho culpa. O Jó então tem esse desejo de mostrar para os seus amigos que ele era uma pessoa íntegra, que ele era uma pessoa temente a Deus, que ele era justo, que ele não tinha pecado não confessado, que ele não estava sofrendo por ter cometido algum erro, algum engano, algum pecado. E ele tenta fazer isso o tempo inteiro. Jó lamenta. E pode ser que você pergunte assim, é certo lamentar? Eu quero dizer que é certo. A Bíblia, nós temos o livro das Lamentações de Jeremias na Bíblia, e se existe algo que é importante quando você está passando por sofrimento, é você abrir a sua alma e confessar, e falar, e dizer, ainda que sejam palavras de revolta, como nós vamos ver mais adiante, hoje mesmo, na vida de Jó. Porque às vezes uma pessoa está passando por um terrível sofrimento, uma terrível dor, uma terrível perda, e aí está falando sobre a beleza do mar, os passarinhos, que o dia está bonito. Isso acaba aviltando o coração de Deus. Foi um autor alemão chamado Klaus Wistmann que disse assim, que Deus tem um propósito em todo sofrimento, e o propósito de Deus é ser notado. Deus quer ser notado e aguarda esse tipo de postura para que ele possa de alguma maneira se manifestar. Então Deus deseja ser notado. Quando há lamento, nós vamos ver daqui a pouco que no lamento existe uma profissão de algo muito bonito começa a ser declarado. Por que tanta obsessão pela inocência? Por dois motivos básicos. Primeiro motivo, porque a dor do sofrimento em si não é tão dura quanto a dor da acusação injusta de ser culpado pela dor. É algo terrível demais. Jó quer explicar a sua inocência exatamente por isso, porque o sofrimento em si não é tão doloroso como a dor da culpa de ser acusado por algo que você não fez e que provocou aquela dor. Eu lembro da história de uma pessoa que essa pessoa foi diagnosticada com uma doença difícil, uma doença muito ruim. E essa pessoa estava bastante apreensiva e sofrendo, mas não era por causa da enfermidade. Ela estava sofrendo por causa da notícia que ela teria que dar para os seus familiares. E aí eu perguntei assim, mas por que você está preocupada em dar a notícia? Ela disse, porque a minha família é de uma espiritualidade que acredita que os nossos sofrimentos são respostas a coisas erradas que fizemos no passado. Então, quando eu chegar com essa notícia, eles vão querer saber onde foi que eu errei, qual foi o meu pecado. E para mim é muito sofrido ter que lidar com isso. Eu já tenho conseguido elaborar o fato de ter a enfermidade, mas lidar com isso para mim vai ser muito difícil. O segundo motivo pelo qual Jó quer provar a sua inocência está no fato de que, porque na perspectiva de Jó, a sua inocência de alguma forma lhe daria o direito de questionar a Deus. É como se ele falasse assim para Deus, Deus, eu quero te processar por causa disso que está acontecendo comigo. E exatamente isso aconteceu, como nós vamos ver em seguida.
uma intimação judicial. Está no capítulo 31, verso 35. Eu vou ler duas versões, revista e corrigida, depois a linguagem de hoje. Quem me dera que me ouvisse. Eis que o meu intento é que o Todo-Poderoso me responda e que meu adversário escreva um livro. Linguagem de hoje. Como gostaria que alguém me ouvisse? Aqui eu termino e assino minha defesa. Que o Todo-Poderoso me responda, que meu adversário escreva a acusação por escrito. Então é como se Jó chamasse Deus para um julgamento, por causa das coisas que estavam acontecendo com ele. E a pergunta que eu faço novamente, é legítimo falar com Deus dessa maneira, como Jó está fazendo? É legítimo isso? É legítimo brigar com Deus? Antes que você responda apressadamente, eu quero contar uma história de algo que aconteceu no campo de concentração, na época da Segunda Guerra com os judeus, no Holocausto. Um grupo de judeus que estava muito sofrido com tudo que estava acontecendo, com toda a tortura, com as mortes dos seus familiares, a separação de familiares em diferentes campos de concentração, eles resolveram montar um tribunal. Um tribunal que tinha advogado, tinha promotor, tinha juiz e tinha as testemunhas de acusação, e tinha também uma cadeira vazia que era para o Todo-Poderoso. E eles passaram muitas semanas discutindo, muitas semanas conversando a respeito daquilo tudo que estava acontecendo com eles e com seus entes queridos. E aí no final o juiz decretou a sentença: Deus é culpado. Deus é culpado. Entretanto, um judeu pode viver contra ou a favor de Deus, nunca sem Deus. Eu quero dizer algo para você que está sofrendo nesse momento. Se você estiver sofrendo a dor mais terrível da sua vida, uma dor onde você não ouve nada, você experimenta um silêncio profundo, uma dor onde você não vê Deus se manifestar em lugar nenhum, você se sente atacado por Deus, uma dor onde você vê que o único propósito de Deus é acabar, é te destruir, seja lá qual for a dor que você estiver vivendo, sofrendo nesse momento, a minha palavra é: não sofra sem Deus, não sofra não sofra sem Deus. Você pode ficar contra Deus, você pode ficar a favor de Deus, porque quando tudo vai bem na nossa vida, é fácil ver Deus, é fácil perceber Deus. Mas quando tudo vai mal, é como se Deus desaparecesse. Pode ser que você esteja vivendo essa realidade, mas eu quero dizer uma coisa para você: não sofra sem Deus. Lamente, abra o seu coração, viva esse momento. Você pode ser contra Deus, a favor de Deus, mas nunca seja sem Deus. Porque o que faz Jó passar por tudo o que passou? O livro de Jó é um livro de sofrimento, como eu já falei. As perdas de Jó foram perdas irreparáveis, mas ele continua vivo. Ele não comete suicídio, ele não acaba com a própria vida. Por quê? Porque ele era um homem que orava, é um homem que vivia na presença de Deus. Ele se revoltou contra Deus, como nós vimos aqui nessas e outras palavras, mas ele não abandonou Deus. Assim como a esposa dele havia proposto para ele anteriormente. Vamos continuar então pensando nisso. Quando nós lamentamos, como eu falei no começo dessa reflexão, algo bonito é manifestado no nosso lamento. A primeira beleza, o primeiro fato que se manifesta é a existência de Deus. Nós lamentamos, nós oramos de forma lamentosa, porque nós lamentamos para Deus e nós estamos dizendo que Deus existe. Segundo lugar, nós estamos dizendo que alguém permitiu ou está permitindo que aquilo está acontecendo. E em terceiro lugar, nós estamos dizendo que existe alguém que pode reverter aquela situação ou nos dar poder para viver aquela situação até que ela termine. Aquele luto, aquela perda, até que aquilo seja arrefecido e
termine, seja concluído o processo todo. E o que acontece aqui é que Deus então responde. Depois de um longo silêncio sepulcral, Deus aparece para dar a resposta, a sua resposta. É muito interessante que Deus, quando aparece para dar a resposta, que está no capítulo 38 até o capítulo 39, é sem acusação, sem explicações e com apenas algumas perguntas. Sem acusação. Se fosse eu iria falar assim, então, você que quer me processar, me processa então. Agora, quem você pensa que é? Eu faria isso, mas Deus não faz nenhum tipo de acusação. Segundo, ele não dá explicações. É o livro que mais fala sobre sofrimento. Deus fala, Deus responde, mas Deus não dá nenhuma explicação por tudo aquilo que está acontecendo na vida de Jó. E em último lugar, Deus, pelo contrário, ele faz algumas perguntas. E as perguntas que Deus faz é uma técnica, é uma estratégia de Deus desde o começo. Quando você lê o livro de Gênesis, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, eles se esconderam. E aí Deus aparece a eles que estavam escondidos e pergunta, Adão, onde estás? Foi a pergunta feita para Adão. Deus não sabia onde Adão estava? É claro que sabia. Mas Deus tinha um objetivo. Quando o primeiro assassinato da história, que foi Caim e Abel, Deus chega até Caim e pergunta assim, Caim, onde está o seu irmão? Uma outra pergunta. Deus sabia de tudo, mas Deus faz a pergunta. Essa é uma estratégia de Deus. Uma vez, quando Elias, o profeta, estava fugindo de uma mulher horrível, terrível, chamada Jezabel, ele entra numa caverna, e aí Deus de fora pergunta assim, Elias, o que você está fazendo aí? Vem para fora. Deus sabia de tudo, Deus sempre sabe, mas quando Deus faz perguntas, Deus está querendo despertar a nossa consciência, a consciência adormecida, e nos fazer alguns convites. Eu quero compartilhar com você, caminhando para a conclusão, esses 3 convites. O primeiro convite é um convite à humildade. Capítulo 38, verso 1 a 3. Depois disso, no meio da tempestade, o Senhor deu a Jó a seguinte resposta. As suas palavras só mostram a sua ignorância. Quem é você para pôr em dúvida a minha sabedoria? Mostre agora que é valente e responda às perguntas que vou lhe fazer. Tradução da Bíblia na linguagem de hoje. Deus falou mais ou menos assim. Deus puxou um banquinho, uma cadeira e falou assim, olha, eu tenho umas perguntas para você. Preste atenção nas perguntas que eu vou te fazer. Vamos lá então, verso 5 ao verso 11 do capítulo 38. Quem lhe pôs as medidas, se tu o sabes? Ou quem estendeu ela sobre o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam? Ou quem encerrou o mar com portas quando transbordou e saiu da madre? Deus está fazendo algumas perguntas e a palavra ênfase nessas perguntas é a palavra quem. Quem? É como se ele estivesse perguntando para Jó, quem eu sou? Você é capaz de fazer essas coisas? Você é capaz de fazer o firmamento? Você é capaz de lidar com as estrelas? Você é capaz... Quem é capaz de fazer isso? Se você é capaz, então eu sou servo e você é Deus. Mas quem é capaz de fazer tudo isso sou eu. E se eu sou capaz de fazer tudo isso, então humilhe-se diante de mim para que eu seja Deus na sua vida. O apóstolo Pedro disse isso em outras palavras. Ele disse assim, humilhai-vos perante a potente mão de Deus, para que no tempo certo Ele te exalte. Eu quero ser Deus na sua vida, portanto, coloque-se no seu lugar. Eu tive poder para fazer todas as coisas e eu continuo tendo poder para fazer todas as coisas. Esse foi o primeiro convite. Ele faz mais perguntas para um segundo convite para Jó. É o convite à dependência, do verso 31 ao verso 35 do capítulo 38. Ou poderás tu ajuntar as cadeias do 7 estrelo, ou soltar os átilos do Órion? Ou produzir as constelações a seu tempo e guiar a Ursa com seus filhos?
Sabes tu as ordenanças dos céus, ou podes dispor do domínio deles sobre a terra? Ou podes levantar a sua voz até as nuvens, para que a abundância das águas te cubra? Ou ordenarás aos raios que saiam e te digam, eis-nos aqui? A palavra ênfase aqui nessas perguntas é a palavra poderás. Poderás, poderás, você pode. Ele está perguntando se você pode fazer essas coisas. Antes ele falou assim, quem foi que fez essas coisas? Agora ele está falando, se você pode fazer essas coisas, se você pode, você é Deus e eu sou seu servo. Mas se você pode, prova. É claro que ele não pode. O que ele está dizendo aqui é, Jó, dependa de mim. Você não pode fazer essas coisas. Então, coloque-se na dependência de mim. Porque diante dessa situação toda que você está vivendo, você precisa experimentar esse fato e lembrar, trazer à sua consciência quem eu sou. Eu sou o que fiz e que posso todas as coisas. Isso me faz lembrar de um personagem da Bíblia chamado Paulo, importante na história da igreja. Esse Paulo tinha um sofrimento, que é chamado de espinho na carne. Ninguém sabe o que é esse espinho na carne, mas o que todos concordam é que era algo que o incomodava, era uma dor, era um sofrimento. E a Bíblia fala, ele diz assim, pedi 3 vezes a Deus que removesse esse espinho da minha carne. Ele fala, pedi 3 vezes para que ninguém diga, nenhum pregador da televisão diga que é falta de orar. Está sofrendo porque não está persistindo na oração. Não foi o problema de Paulo. Paulo orou muitas vezes e Deus respondeu para Paulo. Só que Deus não responde para Paulo do jeito que Paulo quer. Deus responde para Paulo dizendo assim, a minha graça te basta porque o poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Dependa de mim, porque eu sou poderoso para que você experimente graça no meio dessa situação. Eu tenho visto pessoas sofrendo, eu tenho visto pessoas passando por luto, por dificuldade, por perdas irreparáveis. E eu tenho experimentado isso em algumas áreas da minha vida, em algumas fases da minha vida. Quando eu olho alguém sofrendo, eu pergunto, meu Deus, como é que essa pessoa consegue atravessar isso ainda mantendo a lucidez e a paz? A única resposta, essa pessoa está experimentando o poder de Deus, está experimentando a graça de Deus. Então, a palavra de Deus, as perguntas de Deus para Jó tem como objetivo, em primeiro lugar, ele está querendo chamá-lo para a humildade, em segundo, para a dependência, e em terceiro lugar, é um convite à confiança, versos 1-4. Sabes tu o tempo em que as cabras monteses têm os filhos? Ou consideraste as dores das cervas? Contarás os meses que cumprem, ou sabes o tempo do seu parto? Elas encurvam-se para terem seus filhos e lançam de si as suas dores. Seus filhos enrijam, crescem com o trigo, saem e nunca mais tornam para elas. A palavra que aparece aqui como ênfase é a palavra sabes. Sabes. Jó, você sabe essas coisas todas que eu acabei de narrar? Se você sabe, você é Deus e eu sou seu servo. Mas se não sabe, me deixe ser Deus na sua vida. Se você não sabe dessas coisas, eu sei de todas as coisas. E saiba você que eu sei qual é o propósito disso tudo que está acontecendo. Não vou te dar nenhuma explicação, mas isso tudo tem um propósito. Eu sei de todas as coisas. Deus está então fazendo esses 3 convites a Jó, mas está fazendo a mim e a você, nos convidando a nos humilharmos diante da potente mão de Deus, a dependermos de Deus nesse momento de sofrimento. Não sofra só, não sofra sem Deus, sofra com Deus. E, em último lugar, está convidando a confiança em Deus, porque Deus sabe de todas as coisas. Diante de tudo isso, eu gostaria de concluir com alguns pensamentos para você refletir e pensar durante o dia de hoje, durante essa semana. O C.S. Lewis disse assim: Deus sussurra e fala à consciência através do prazer, mas grita-lhe por meio da dor. A dor é o seu megafone para despertar um mundo adormecido. O Oscar Wilde diz assim: onde há sofrimento, há terreno sagrado. Onde há sofrimento, há
presença de Deus, há socorro de Deus. Onde há sofrimento, há oportunidade para crescimento, para amadurecimento, para se experimentar a graça de Deus que se aperfeiçoa na fraqueza. Onde há sofrimento é um terreno sagrado. Para você refletir, então, e pensar. Em meio ao sofrimento, permita que Deus seja Deus e humilhe-se debaixo de suas mãos. Em meio ao sofrimento, permita que Deus seja Deus e aproprie-se do seu poder sustentador. Em meio ao sofrimento, permita que Deus seja Deus e confie no fato de que Ele sabe o que está fazendo. Que Deus te abençoe. Quando você estiver caminhando ao lado de alguém que está sofrendo, lembre-se que esse é um momento de grande respeito e de grande reverência, porque você estará num lugar sagrado, em uma terra sagrada. Quando tem alguém sofrendo, é momento de respeito e de reverência, porque esse é um momento sagrado, é um momento onde Deus se manifesta, onde Deus age, onde Deus trabalha. Seja sensível a isto. Eu quero orar por você nesse momento, eu quero orar por todos que estão me ouvindo. Se tem alguém sofrendo agora, onde quer que você esteja, eu quero te convidar a se apropriar desses convites. Humilhe-se diante de Deus, dependa de Deus nessa hora e confie no Deus Todo-Poderoso. Se tem alguém sofrendo agora, nós estamos em terreno sagrado. Nós vamos com reverência falar com Deus. Pai, nesse momento eu oro pedindo que o Senhor abençoe quem está me ouvindo, as pessoas da minha audiência nesse momento que estão por um momento de dor, de tristeza, de sofrimento, de depressão, de separação, de angústia. Eu oro nesse momento pedindo, Pai, que eles experimentem a voz do Senhor, talvez uma pergunta do Senhor, para que o Senhor se manifeste e traga para nós o convite de nos humilharmos, de confiarmos, dependermos do Senhor. Nós te pedimos que o Senhor faça isso. Muito obrigado, Deus querido, porque nós podemos nos aborrecer, nos chatear, nós podemos falar coisas que não deveríamos falar, mas nós não podemos nunca ficar sem o Senhor. Por isso, ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor é um Deus de graça, um Deus de amor, um Deus de bondade, de misericórdia, um Deus que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, inexplicáveis, através do Espírito Santo. E eu oro nesse momento pedindo que o Espírito de Deus esteja com aqueles que estão me ouvindo. Se tem alguém longe do Senhor, que retorne ao Senhor. Se tem alguém que nunca fez uma aliança com o Senhor, que faça essa aliança hoje, agora, pelo poder da Tua Palavra e pela ação do Teu Espírito. Muito obrigado, Deus querido. Nos despeça desse tempo abençoado e que a Tua Palavra ecoe no nosso coração, se transforme em vida, na vida de cada um de nós. Nós Te agradecemos e pedimos o nome sagrado, eterno e poderoso do Senhor Jesus, que vive e que reina hoje para todo sempre. Amém. Walked among the shadows, you wiped my tears away. I felt the pain of heartbreak, I've seen the brighter day. I prayed prayers to heaven from my lowest place. I have held your blessings, God, you give and take away. No matter what I have, your grace is enough. And no matter where I am, I'm standing in your love. On the mountains I will mount my life to the one who sees me there. In the valley I will lift my eyes to the one who sees me there. When I'm standing on the mountain, I didn't get there on my own. When I'm walking through the valley, I know I am not alone. You're God of the hills and valleys, hills and valleys, God of the hills and valleys. I am not alone. Que Deus tenha te abençoado hoje, através do nosso encontro virtual, através da palavra do Senhor, através
de todos os atos deste encontro devocional. Eu desejo a você uma semana abençoada na graça e na paz do Senhor Jesus e espero te encontrar no próximo final de semana. Que o amor de Deus, o Pai, a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com cada um de vocês, onde quer que vocês estejam. Um grande abraço, uma semana de paz.